E os bens que foram deixados de fora do processo de inventário? Podem existir bens que por um motivo ou outro foram deixados de fora do processo de inventário. O que fazer com esses bens? Bom, esses bens são objeto da sobrepartilha. Aí surgem duas questões. O que é a sobrepartilha? E se a sobrepartilha anula o processo de inventário? A sobrepartilha é apenas uma nova partilha daqueles bens que ficaram de fora do processo de inventário. E não, ela não anula o processo de inventário. Inclusive, ela é feita, a sobrepartilha, no processo de inventário anterior. Existem dois tipos de bens que são deixados de fora do processo de inventário. Aqueles que eram de desconhecimento dos herdeiros e do juízo, e aqueles que eram de conhecimento do juiz e dos herdeiros. O primeiro são aqueles bens que, por algum motivo, o falecido possuía e que os herdeiros não tinham conhecimento da existência desses bens. Pode ser um imóvel que o falecido adquiriu há pouco tempo antes de morrer e que os herdeiros ainda não tinham conhecimento desse imóvel. Também pode ser aqueles bens que nem o juízo e nem os herdeiros tinham conhecimento porque o inventariante não os levou até o processo de inventário. É o que nós chamamos de sonegação. A sonegação é quando o inventariante deixa de trazer ao inventário algum bem por interesse. Porque, em regra, quem abre e quem conduz o processo de inventário é nomeado inventariante e é aquele que está na posse e na administração dos bens. Então, pode ocorrer que, por interesse do inventariante, ele tenha conhecimento de algum bem que os outros herdeiros não sabem. Então, ele tira esse bem de fora do processo de inventário para que ele não apareça e não seja partilhado. Nesse caso, inclusive eu já expliquei em vídeos anteriores, essa sonegação pode acarretar para o inventariante a perda do cargo de inventariante. E existem também aqueles bens que são de conhecimento dos herdeiros e também do juiz, mas os primeiros podem ser objeto de muito litígio, muita briga, que fica difícil a partilha. Então eles são deixados para um momento posterior. E também existem aqueles bens que são de difícil liquidação. O que é a difícil liquidação? Quando são muitos bens e eles estão espalhados em locais diferentes, ou são de formas diferentes, bens móveis, imóveis, ações, dinheiro no banco, e é difícil amealhar todo o patrimônio e fazer a contagem de qual é todo esse patrimônio, a quantia desse patrimônio, o valor desse patrimônio. E aí, então, quando é muito difícil de liquidar, o juiz deixa para uma sobrepartilha. Esses bens estão dispostos no Código de Processo Civil. Mas cuidado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, já se pronunciou que o rol que está lá no Código de Processo Civil, ele é meramente exemplificativo, ou seja, não são só aqueles bens que estão lá dispostos no Código de Processo Civil que são objetos de sobrepartilha. Qualquer outro bem que não se enquadre naqueles que estão no artigo 669 do CPC podem ser objeto de partilha, desde, claro, eles tenham sido deixados de fora do processo de inventário. Esse foi o vídeo de hoje.